Ora viva, muito bom dia, muito boa tarde, Facecambas. Mais uma vez vamos então marcar a presença. Agora é 2021. Aproveito essa máxima também para desejar feliz ano novo a todos vocês. Que este ano 2021, na verdade, seja o vosso ano, que vocês consigam realizar todos os vossos propósitos, ok? E que seja um daqueles anos em que conseguimos nos reinventar enquanto pessoas, ok? Hoje vou falar de uma técnica ou de um conjunto de técnica que eu penso que vocês já devem ter ouvido falar. Muitos de vocês já conhecem o merchandising, né? E então hoje vou falar um pouquinho a respeito do merchandising, ok? Vale lembrar que para as marcas que querem se destacar no mercado e para as empresas que vendem seus produtos e serviços, o merchandising é uma opção ou uma aposta infalível. Porque a concorrência é sempre tão intensa conforme vocês têm conhecimento. E não basta apenas repetir a estratégia daqueles que disputam o seu público com você. É preciso passar uma mensagem sutil, é necessário fixar-se na mente do consumidor de maneira quase despercebida e automaticamente se posicionar como uma opção certeira para ele, neste caso, o cliente. Nesse sentido, uma boa ideia é justamente descobrir quais são as técnicas de merchandising que você, enquanto empreendedor, que você, enquanto marca, que você, enquanto empresa, conta e quais destas técnicas atendam realmente os seus reais objetivos, ok? Mas, para isso, é necessário que ou seja, é necessário dar então a definição de merchandising. O que é merchandising? Alguém me disse quando alguém estiver a fazer isso é porque já está provavelmente a se armar inteligente. Mas que não seja. Mas pronto, vamos então falar o que é merchandising. O merchandising, conforme eu disse a priori, é na verdade um conjunto de técnicas que tem como finalidade tornar uma solução interessante para o consumidor e ao mesmo tempo em que gera lucro para a empresa que a oferece, ok? Para isso, é necessário dizer que o merchandising, na verdade, foca em melhorar ou seja, o canal de comunicação com o cliente final. E recentemente eu estive a ler um livro que fala sobre merchandising. O título do livro, na verdade, é Merchandising no Ponto de Venda, né? De Regina Blessa. Regina Blessa tecia considerações interessantes neste livro. Ela falava que o merchandising por si só aumenta a mídia geral de vendas e o índice de compra por impulso. Ela falava também que o merchandising desenvolve a finalidade dos consumidores à loja, atrai novos clientes para a loja e automaticamente aumenta os lucros da empresa ou da marca neste caso. É interessante dizer que o facto aqui é que não adianta apenas a empresa oferecer ou fornecer um produto ou serviço de ótima qualidade, se não conseguir persuadir o seu público a comprá-lo e convencer as pessoas, na verdade, que ele oferece a melhor solução, ok? E outro aspecto que é necessário ser levado em consideração antes mesmo de começar ou de elaborar qualquer estratégia com relação ao merchandising, é que as empresas ou as marcas devem, na verdade, entender qual o formato de merchandising que se mostra mais eficiente para a sua realidade e para os seus objetivos. E falando dos formatos ou falando dos tipos de merchandising, é importante dizer que existem 5 tipos de merchandising, ok? O primeiro é justamente o visual merchandising, ou merchandising visual. O segundo é o merchandising no ponto de venda. O terceiro é o merchandising digital. O quarto, merchandising editorial. E temos então um quinto, que é o merchandising de retalho. É importante mencionar que este último, merchandising de retalho, é um termo que eventualmente pode aparecer diferente em publicações brasileiras, por exemplo. Os brasileiros falam de merchandising de varejo, ok? Mas nós, angolanos, chamamos varejo de retalho. Ou seja, é a mesma palavra, uh, ou seja, o mesmo significado, mas em palavras diferentes, ok? Varejo e retalho significam a mesma coisa. Mas para hoje, como não temos muito tempo, apenas vou tecer algumas considerações sobre o varejo, ou seja, o merchandising visual, ok? Face Canvas. É sabido que a identidade visual não pode ser negligenciada, pois dá vida a uma marca. E isso é de conhecimento comum. Ou
nós ficaríamos satisfeitos ou ficaríamos à vontade por comprar um determinado produto numa loja online e, na verdade, nós não sabemos a proveniência do mesmo site. Ou então, o mesmo site é duvidoso. Acredito que ninguém ficaria à vontade em fazer tal compra, ok? E esta questão que eu acabei de colocar agora aplica-se também para um ponto de venda físico, ok? A questão aqui, ou a questão central, é que as cores escolhidas, o logo definido e mesmo a tipografia utilizada servem como estímulos ao consumo, bem como ao moldar uma imagem em torno da própria marca, ok? O visual, na verdade, precisa ser irrevistível. O visual precisa ser claro, mas principalmente precisa também combinar os gostos com a pessoa, neste caso, o cliente, né? Porque de nada adianta apostar em luxo e requinte se esse não é interesse do seu perfil ideal ao cliente. A questão que se coloca aqui é como acertar nesta definição, ok? A sugestão é que deve-se começar questionando qual é o posicionamento estratégico da marca e qual a imagem que se deseja projetar. Tudo isso deve aparecer em todas as comunicações. Quer essas comunicações sejam internas ou sejam externas, é necessário que apareça toda essa informação que realmente nós queremos projetar para a nossa marca ou para a nossa empresa, né? Fazer, ou seja, se estivermos diante dessa situação em que vamos fazer uma ação de marketing, nós precisamos, enquanto empreendedores, enquanto marcas, enquanto empresas, precisamos pensar no apelo visual que desejamos divulgar e também precisamos pensar nas soluções deste, né? No caso de um estabelecimento físico, a organização dos móveis e a disposição dos produtos também devem ser planejadas. E a vitrine, então? A vitrina é um aspecto interessante, porque na verdade é um autêntico cartão de visita. Nunca devemos nos esquecer deste aspecto. Merchandising visual, na verdade, nos ensina que nós podemos, primeiro, ganhar e, segundo, perder. Ok? Então, se nós não aplicarmos bem essa técnica, provavelmente poderemos perder. Hoje a gente vai ficar por aqui. A próxima vez poderei então falar sobre os quatro tipos de merchandising, que é justamente o merchandising de retalho, merchandising editorial, merchandising, uh, merchandising oh, tô aqui, pronto, a me esquecer, mas pronto, é justamente o que falta é o merchandising de retalho, o merchandising no ponto de venda, o merchandising visual e posteriormente o merchandising editorial. Portanto, hoje a gente fica por aqui. A palavra de ordem é paz, amor e tudo o resto. Bom ano para vocês. Até o próximo compromisso.